Muito bem, sabe o que a gente vai fazer? Eu vou mudar a face do tapete, porque essa face que tá pra cima tá bem, e é um tapete dupla face. Então eu vou fazer isso, e ele vai durar mais esse verão. No verão que vem, tá um ventinho bem geladinho. Vamos falar. Pronto, tiramos as folhas, vamos pôr o tapete de volta com a outra face para cima agora. Agora sim, tá com cara de gazebo. Tá lindão. Com isso a gente tá, sabe, manifestando. Vem, vamos primavera. Bora lá. Tá demorando demais. Who's having the last laugh now, huh? All the mother pigs think they're safe, but they're fooling themselves up there in that sunny meadow. I saw the rough times ahead. I knew it was coming, and nothing's gonna harm me down here. Not some old mangy wolf, that's for sure. The mother pigs up there, they don't know. I've been preparing for rough times like these for years, and I'll be safe down here while the rest of them are in great danger. See, I've got 3 years of records down here in my bunker. Got some canned corn here. Let's see what else. Here's some canned grapes, canned slop, canned squash, and oh, my favorite, canned candy apples. The mother pigs, they've just been eating and sleeping and rolling around in the mud and sun all this time without a worry in the world. I tried to tell them, we've got to be prepared for the worst, folks. And they laughed at me complaining for the end of the times. Who's laughing now? Sure, they call me a warlord and a conspiracy theorist. They've even called me the groundhog. That's right, the groundhog! I'll tell you what, I'll wear that name as a badge of honor. Because it means I outsmarted all them fools in planet head. I didn't build no house with straw or sticks or bricks. And all those house security problems. It's true! Even that brick house. Don't believe me? 2 words. Chimney. Totally secure, off the grid, off the radar. Now, where's that moniker as a badge of honor, all right? I am the groundhog. I got nothing to be afraid of down here.
Hoje é terça-feira e eu vim dar uma passeadinha na Hobby Lobby para fazer uma horinha para ir para o meu próximo cliente. Já tá tudo aqui de 4 de julho. Acho que esse ano vai ser um festão, porque é os 250 anos da independência, né? Sábado de Aleluia. Hoje é o dia da missa mais importante do ano. Essa ninguém pode perder. Mas é só às 8. Então, é a missa que eu vou levar os meus círios pascais, né? Fiz um pra mim, um pra Heather, pra gente acender no círio pascal da paróquia. Bom, enfim, mas isso é só 8 da noite. Como todo sábado, nós estamos indo limpar o consultório odontológico, que é o meu cliente de sábado de manhã. E tem um filme que a gente quer ver, a estreia dele foi na semana que a gente estava em Nova York. A gente até cogitou, eu falei pra Sofia, a gente não veio pra Nova York pra entrar numa sala de cinema. A não ser que fosse uma estreia diferente, em Nova York a estreia vai ser assim, assado, assim. Aí seria legal, mas você viajar longe, pagar caro uma viagem, tal, para se enfiar numa sala de cinema na cidade que você... Aí não, né? Então so a gente... Let's save it till we get back. Né? Aí a gente deixou o filme pra volta. A semana passada foi domingo de Ramos, a gente tava enrolado. Não que essa semana não esteja, né? Porque quinta-feira à noite a gente teve a missa de lava-pés. Ontem a gente teve as estações da cruz. Hoje a gente vai ter a vigília pascal. E amanhã a missa de Páscoa. Então, assim, é a maratona da Semana Santa. Mas, como é só de noitão e tá um frio, gente, já é abril e esse Iowa não esquenta. Ô, terra gelada, vixe, um gelo. E a gente vai então no cinema assistir esse filme que a gente queria ver. Se chama Project Hail Mary. Numa tradução livre seria Projeto Ave Maria. Mas eu não sei qual é o título que eles deram aí no Brasil. Vou pesquisar e coloco aqui. Enfim, é um filme assim de sci-fi, ficção científica. Eu curto. E a gente vai limpar o consultório bem rapidinho, voltar pra casa, pegar cobertorzinhos, que aqui no cinema é muito legal. As cadeiras são reclináveis e todo mundo leva cobertor e travesseirinhos, assim. Principalmente quando tá frio. Então bora, vamos trabalhar, que a gente não nasceu herdeira. Muito bem, cineminha. Domingo de Páscoa. Feliz Páscoa, filha. Happy Easter. Feliz Páscoa. Feliz e abençoada Páscoa. Terminamos a maratona da Semana Santa, do Tríduo Pascal. E hoje, basicamente, não tem muita coisa para fazer. De qualquer maneira, emendando esse tema Páscoa e essa coisa da religião e a espiritualidade na nossa vida,
eu tenho a minha capelinha lá em cima que eu fiz num armário, que é num closet, né? Esses closets que são já feitos assim, dentro dos quartos aqui. E era um closet do quarto de hóspedes que o Craig guardava um monte de bagunça. E quando do falecimento dele, a gente começou a retirar essas coisas e doar e tal. E aí ficou aquele closet vazio, que eu podia ter deixado vazio pro quarto de hóspedes ou pra gente guardar outras roupas ou outras coisas da gente que não cabiam nos nossos closets, podia. Mas eu fiz essa capelinha que eu vi uma das minhas clientes, na casa dela tinha. E depois eu fui procurar no Pinterest e achei um monte de referências. E esses dias atrás, uma pessoa me deixou um comentário assim, você ainda tem a capelinha lá no quarto? Eu assim, poxa, tenho, mas eu não fico mostrando porque aquela capelinha foi feita para ser uma coisa meio privada mesmo. Naqueles momentos, eu realmente faço as minhas orações, no fim das contas, pela manhã, quando eu tô chegando às minhas clientes, assim. Mas sabe aquele momento onde você precisa de um refúgio, assim, eu quero sair, eu quero me desconectar, eu entro lá. Então, como já faz um tempo que eu fiz a capelinha, eu vou deixar o vídeo dela aqui para ser essa parte do domingo do nosso vlog. Para quem não viu ainda, de repente tem uma ideia para fazer aí. E para quem já viu, relembrar e encorajar você a fazer essa ideia também. Tá bom? E depois, no fim do dia, a gente retorna aqui para bater um papo. Então tá, o projetinho vai ser o seguinte. Aqui tem um lugar pra gente sentar, eu vou colocar almofadinhas, vou colocar quadrinhos com alguns versículos, vou colocar minha Nossa Senhora que eu ganhei, o meu Espírito Santo que eu ganhei, vou pôr velinhas aqui, não vela de verdade, não se preocupa, aquela de pilha. Eu vou fazer, bem dizer, uma capelinha, tá? Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui ó, na minha altura mesmo de sentar, não vai ser uma prateleira alta, a minha altura de sentar, eu vou fazer uma prateleira onde vai ficar a Bíblia, com uma série de coisinhas aqui. Então, já tá tarde, que horas são, Sossô? 7 or 8. Já são 7 horas da noite. Eu vou meio que esboçar as coisas hoje e a gente vai terminar essa construção realmente amanhã. Mas, de qualquer maneira, a prateleirinha já vai ficar aqui. E também eu quero pintar, eu quero... Vocês vão ver, eu acho que vai ficar muito lindo. Eu peguei essa lanterna e coloquei aquelas luzinhas de fada, tá vendo? E eu vou pendurar ela aqui dentro pra ter uma luzinha bem ambientinha. Tá vendo? Enfim. Vamos ver, eu acho que vai ficar bonitinho. Mas hoje eu tô bem cansada. Então o que eu vou fazer é ir dormir. Tô dando prosseguimento aqui no meu... na minha capelinha. Na verdade, isso aqui vai ser uma capelinha. E ali eu queria pôr uma outra prateleira. Estou debatendo se eu devia pôr ela aqui e deixar ali como se fosse uma entrada. Ou se eu devia colocar a prateleira aqui mesmo, quer ver? E todas essas prateleiras aqui eu também não comprei. Isso são aqueles pisos laminados que eu ganhei, lembra? Do vizinho, ele tava reformando a casa. Eu peguei tanto, gente, que eu faço coisa e ainda tenho piso. Então, colocar uma aqui e uma aqui. E aqui, como vocês podem ver, é um desnível, porque ali é a minha escada. Por isso que embaixo daqui é a minha escada que vai lá pra baixo. Então, a gente pode perfeitamente sentar, como o Hestor está demonstrando pra vocês. Sentar ali e se escorar ali nas almofadinhas. E ter um momentinho só, numa capelinha assim, sabe? E essa parede aqui não é drywall. Essa é uma parede de fundação, porque a minha casa é geminada, né? Então ela é concreto. Então essa não vai poder ser na raça, não. Essa eu vou ter que furar mesmo.
Tudo bem, mas nós vamos deixar assim? Não, nós não vamos. Tá muito sem, né? Menos não é mais, menos é menos. O que a gente vai fazer aqui? Sabe aqueles tijolinhos que eu fiz lá no meu porão? Acho que quem é velhinho de canal vai lembrar, já sabe como é que faz. Mas quem é novo vai assistir. E quem é velhinho vai relembrar. Eu peguei uma esponja, isso é meia esponja. Porque pra vocês podem ver, ela é toda arredondada e tal. Peguei uma faca daquelas de cortar pão e cortei a esponja no meio pra ficar com um lado bem retinho. E como vocês podem perceber, eu arranquei com a mão mesmo uns pedacinhos assim, ó, pra fazer como se fosse um queijinho suíço, umas falinhas, porque eu quero que fica com uma cara de um tijolo de verdade. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar a tinta aqui e carimbar os tijolinhos lá. Vocês vão ver, é muito legal. O que eu faço? Eu pego um pincel assim, molho na tinta, passo a tinta aqui, porque não precisa ser muita, tá, gente? Ó, eu passo a tinta aqui na bucha. Não precisa ficar pingando, não. Não é impregnado pingando. Que aí também você borra o teu tijolo. Quando você faz assim, sem impregnar muito, dá pra você carimbar uns 2, no máximo 3, tá? Mas se você impregnar demais, dá pra carimbar mais? Dá, mas o tijolo sai muito molhadão, assim, o primeiro, e depois vai ficando fraco e vai ficando feio. Então é melhor ter paciência e fazer assim. Então vamos. E carimbou, ó. Aí você dá uma distância, essa distância vai sempre ter que ser a mesma, tá? Ó, carimbei uns 3. Esses 3, se eu fizer um quarto, vai começar a ficar muito fraco. Então, eu vou pegar e vou passar mais tinta. Tá, daí a gente já tem a primeira fileira. A segunda, a gente intercala aqui nos meios. Não se importem com as bordas a gente faz depois. Aí você deve estar me perguntando, e esse aqui, que não cabe um inteiro, como é que você faz? Você corta a esponja? Pode cortar, mas eu não corto, porque senão a gente tem que ficar cortando em vários pedaços, e cada vez que for fazer, essa distância vai dar uma distância diferente, você vai estragar a esponja. Então, o que eu faço? Eu coloco ela lá na parede, e eu venho apertando, e venho dobrando ela até o nível que eu quero. Aí eu tiro, e o tijolinho ficou. Então, assim que eu faço os cantinhos. Eu tenho este quadro que eu vou pendurar lá para colocar assim nesses negocinhos. Por exemplo, um versículo, uma coisinha que a gente recebeu na missa, uma coisa que tenha que ficar assim, por exemplo, em destaque, que eu precise ler, sabe? E a minha capelinha ficou pronta. Tá muito linda, quer ver?
joinha vai ser o seguinte, olha. Todas as coisas crescem com amor. O que eu vou fazer, eu vou deixar uns papeizinhos aqui pra eu e a Sofia, quando vier a gente aqui rezar, a gente sempre escrever alguma coisa pela qual a gente foi grata. E a gente vai colocar aqui e vamos colecionar esses papeizinhos. No fim do ano a gente abre eles e se sente grato de novo. Eu não consigo nem falar pra vocês o quanto eu tô achando isso aqui bonito e, assim, inspirador. Que bobeira, né? Assim, a gente pensar... Não é que a gente precisa de um lugar pra rezar. Na própria Bíblia tá escrito: se retira lá pra um lugarzinho isolado. Então, esse aqui é o meu lugarzinho isolado. E ele ficou numa vibe, assim, caverninha. Ah, eu amei. Cada vez que eu subo lá, eu invento uma coisa diferente. Eu tenho esses... Chama cantoneira, tá vendo? De madeira, ó. Eu ganhei montes dessa. Naquela lava de monte de coisa de madeira velha que eu ganhei da minha senhoria. E aí, olha só a diferença. Eu resolvi pôr ela na borda da prateleira para dar um acabamento. Vou mostrar a diferença de como fica sem o acabamento e com. Sem o acabamento fica assim, né? Porque isso é um piso laminado. Com o acabamento fica assim. Olha, gente. Ninguém disse que isso não é uma prateleira profissa, né? Então agora eu vou pôr na prateleira de baixo também e vou colar com aquela cola quente para madeira. Dá uma diferença enorme. Eu espero que vocês tenham tido uma Páscoa abençoada. Algumas coisas que eu queria comentar. Primeiro, vocês ficaram orgulhosos da minha filha também? Ah, eu fiquei. Ela foi uma das... Acho que uma cena sozinha, só ela, assim, a cena inteira foi só ela que teve. Teve outras que tiveram alguns monólogos maiores, porque, né, eram 33 porquinhos. Então a história rolava assim, tipo... por exemplo, na história dos 3 porquinhos, tem o porquinho que é tipo um pedreiro, assim, que é aquele da casinha de tijolos, e tem um que é todo músico, tal, que é o que fez a casinha de palha, tal. Nesse tinha várias profissões, e aí tinha as sketches, assim, do tipo, um porquinho era... A Sofia foi 2 papéis, ela fez esse, que era o porquinho do bunker, do abrigo subterrâneo, e tinha um outro que ela era uma advogada, muito engraçado. Então eu fiquei muito orgulhosa que ela teve uma cena sozinha, só ela, com um monólogo grandão daquele. E eu quis compartilhar com vocês. Segunda coisa, quem puder gostar de cinema, gostar de ficção científica, vai assistir o filme Project Hail Mary, que é como que é? Devoradores de Estrelas, alguma coisa assim em português. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão rir, vão chorar, vão rir de novo, chorar de novo. É muito bonito, vale completamente a pena de assistir. E a terceira coisa, que eu espero que vocês tenham gostado, quem já viu, de rever a capelinha. E quem nunca tinha visto, de como é que eu fiz o meu quartinho de oração ali no meu armário. De repente você tem um cantinho escondidinho ali da casa, que só tá juntando baguncinha, e você não sabe o que fazer com ele. Faz um pra você também. Oração é importante, tem que fazer muito parte da nossa vida. O mundo tá muito complicado. As pessoas estão com muita falta de amor, muita falta de companheirismo. É muito mais fácil atacar os outros só porque os outros não têm a mesma forma de pensamento que você, do que, sei lá, rezar por um mundo melhor, né? Tá difícil hoje em dia. Então, aproveitando essa ocasião da Páscoa, espero que quem ainda não tem um relacionamento de pertinho com Deus, aproveita esse ensejo e começa. Vocês não vão se arrepender. A gente vai se vendo nos próximos, tá? Um beijo grande. Tchau.